Relé de potência. Beleza? Pessoal, meu nome é Edivan, sou instrutor aqui da Escola do Mecânico e eu vou falar com vocês hoje sobre relé de potência, como funciona, para que serve e como testar. Vou falar um pouquinho com vocês sobre relé de potência, como ele funciona e para que serve. Vamos lá? Rapidamente. Pessoal, é o seguinte, temos uma bateria. Vamos imaginar aqui uma bateria. Positivo, negativo, certo? Negativo aterrado. Positivo. Imagina que a gente tem que ligar aí duas lâmpadas. Lâmpada de farol mesmo, tá? Então vou colocar aqui, ó. Iluminação aqui. Duas lâmpadas em paralelo, certo? Positivo chegando por aqui. Imagina que esse positivo chegue aqui. Aterrando. Duas lâmpadas de 55 watts cada uma. 55 watts, 55 watts, certo? Não posso deixar ligado direto. Se eu colocar um interruptor aqui, para fazer ela funcionar, tudo certo, beleza? Só que eu tenho 55 watts para cada uma. Isso aqui equivale mais ou menos 4,5 amperes por lado, tá? 4,5 amperes por lado. A gente vai ter aqui o que é ampere? Ampere é corrente de consumo. É o quanto essa lâmpada aqui, ela consome para funcionar. Ou seja, fluxo de elétron pelo condutor, pelo fio. Então vamos lá. 4,5, mais ou menos 9, né? Mais ou menos em torno de 9 amperes. Ou seja, eu preciso que esse condutor e essa chave aqui, que é o interruptor, vamos colocar um fusível aqui, né? Para não ficar tão estranho. Temos um fusível aqui logo saída da bateria, logo saída do positivo. Esse interruptor aqui, ó, ele precisa aguentar 9 amperes. Para quem é eletricista e para quem trabalha na área, sabe que o interruptor, para aguentar 9 amperes, ele precisa ser um tarugão, certo? Precisa ser um negócio forte, aguenta mesmo. Se você colocar qualquer interruptor que não aguente essa corrente, esse fluxo de elétron passando por dentro dele, você vai ter uma queima. Tudo bem? Agora você imagina como ia ficar feio você pegar um interruptorzão desse, que geralmente é aquele tic-tac grandão assim, e você coloca dentro do seu carro no painel ali. Isso aí é um problema. Como que a gente resolve isso? O fato de você não precisar usar um interruptor desse tamanho para poder fazer uma ligação aqui. Relé de potência. Pessoal, esse relé aqui, ó, você consegue resolver desse jeito. Esse relé aqui você consegue fazer com que isso funcione, essa ligação funcione, sem que você precise, por exemplo, usar um interruptor enorme. É só o relé vai ficar escondidinho lá embaixo. E aí a ligação que você vai fazer para a lâmpada vai ser em qualquer outro interruptor. Como que isso aí funciona? Muito simples. Vamos tirar o interruptor aqui. E aqui a gente vai colocar. Vou desenhar aqui o relé do lado aqui, ó. As costas do relé. A parte de baixo do relé, tá vendo? Vou desenhar ele aqui, ó. Um pino, outro pino, outro pino e outro pino. Vamos falar de um relé comum, relé de 4 pinos. A gente tem relé de 4, de 5 pinos, relé reversível, relé de potência. Vamos falar de um relé simples de potência, porque os outros vai ser praticamente a mesma coisa. Então vamos lá. 4 pinos. Esse aqui geralmente é o pino 30. O que é o 30? 30, 87, 85, 86. Pessoal, numeração de relé, numeração de convenção, tá? A maioria dos relés universais você vai achar esse tipo de numeração. O que é essa numeração? É entrada. Entrada de potência, entrada de energia. Saída, aonde entra a tensão com alta potência, que tem alto fluxo de elétron, e sai onde tem alta potência e alto fluxo de elétron. 85, 86 vai ser só o da bobina. O fio da bobina, que seria o acionamento do relé. Como que isso funciona? Vamos lá, vamos passar para cá. A gente vai colocar aqui e aqui. Vamos colocar um pouquinho mais distante para ficar um pouco mais fácil de trabalhar. Aqui a gente coloca o pino 30. Por do lado 30. Aqui a gente coloca o pino 87. Nós já temos aqui a entrada do relé. Então a gente já pode colocar esse fio aqui. Entrada do relé. E a gente tem a saída do relé. Então o que acontece? Vai ter isso aqui, ó. O interruptor vai estar dentro do relé. Esse é o interruptor. Certo? Agora a gente precisa achar uma forma da gente fechar isso aqui, certo? Porque isso aqui ele vai... A hora que esse pino, esse contato fechar aqui, a gente tem uma
um fluxo de elétrons pelo sistema e começa a funcionar as lâmpadas. Tudo bem? Como que a gente vai fazer isso aqui funcionar? A gente vai colocar os pigos 85 aqui e 86 aqui. Certo? O que vai ter aqui? Vai ter um enrolamento. Vou desenhar um enrolamento aqui. E aqui no meio a gente vai ter uma peça, um taruguinho de ferro, material ferroso, condutor de magnetismo. Certo? Agora vamos voltar um pouquinho aqui. Por que isso? Vamos voltar àquele conceito de sistema eletromagnético? Como que a gente cria magnetismo a partir de um fio condutor? É só a gente fazer nesse fio, é só a gente gerar um fluxo de elétrons, gerar uma corrente por esse fio. Se esse fio estiver enrolado, por exemplo, imagina um condutor aqui, certo? Se eu ligar positivo e ligar negativo aqui por esse fio, imagina que isso aqui seja um fio bem comprido, todo enrolado, certo? Criando uma bobina. Quando eu gerar esse fluxo de elétron aqui dentro, eu vou criar, aqui nesse meio, eu vou criar um campo eletromagnético. Ou seja, se eu colocar algum metal aqui dentro, esse metal, ele vai virar um ímã. E isso é um ímã eletromagnético. E é o que está acontecendo aqui. Vou apagar aqui rapidinho. Quando eu colocar positivo por aqui e negativo por aqui, eu vou criar o campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético, ele vai puxar, vou até melhorar um pouquinho aqui, vamos colocar ele aqui assim, para ficar mais fácil da gente enxergar. Acho que agora ficou até um pouco melhor, né? A gente tem um ferrite aqui no meio, o que ele vai fazer? Ele vai puxar esse braço para cá, ó. Ligou aqui positivo e negativo, não tem polaridade. Esse relé aqui não tem polaridade, alguns relés vai ter, tá? Esse daqui vamos conversar sem polaridade mesmo. Então, positivo e negativo aqui, ou negativo e positivo, tanto faz. Botou aqui, alimentou, o que ele vai fazer? Vai criar um campo eletromagnético, vai puxar essa chave aqui, e essa chave vai dar contato aqui e a gente vai acender a lâmpada do farol. Muito simples, tá? De onde vem esse positivo aqui? Ele pode vir do interruptor, que pode vir depois da ignição, tanto faz. O importante vocês entenderem é o seguinte, ó. Esse aqui, ó, ele vem aterrado. O importante que a gente tem que entender é quanto essa bobina consome, quanto ela cobra para trabalhar. Enquanto essa lâmpada cobra quase 9 amperes para trabalhar, e você precisa realmente de um contato muito bom para que isso funcione, um contato forte, essa bobininha aqui, ó, sem vergonha, ela precisa de quê? Ela precisa de miliamperes. Ela precisa de 0,05 amperes. Em alguns casos, 50, no caso aqui é 50 miliamperes, né? 0,05 amperes. Ela pode chegar, dependendo do relé, a 0,15 amperes, dependendo do relé. Isso é muito pouco. Qualquer chavinha tic-tac daquelas pequenininhas, ela vai funcionar e não vai queimar a chave. Então é uma forma que a gente tem de ligar um consumidor muito forte como esse com uma chavinha muito simples, tá? E muito fraquinha e baratinha, exatamente. Certo? Beleza. Pessoal, relé tem em todo lugar dentro do carro. A gente usa muito relé. Aqui a gente está colocando numa lâmpada. Agora você imagina, no caso de você colocar, por exemplo, vamos colocar aqui no lugar da lâmpada, vamos pôr uma bomba de combustível. A gente põe uma bomba de combustível aqui, ó, dentro do tanque de combustível. Vamos dizer, então a gente vai ter aqui um positivo chegando e o negativo da bomba. Negativo da bomba aterrado aqui. Mesma coisa. A única diferença é a gente não tem o controle de funcionamento da bomba de combustível. Quem controla isso é o módulo de injeção eletrônica, certo? O farol, beleza, a gente acende a hora que a gente quer, mas a bomba não. A bomba ela precisa ser acionada por contato do módulo de injeção. Nesse caso, o contato do módulo de injeção eletrônica, ele vai o quê? Ele vai aterrar o sistema. Então, o que ele vai fazer? A gente vai ter um positivo direto para a bobina, para o relé. Vamos pôr um outro fusível aqui. Esse aterramento aqui, ó, na verdade, ele vai estar saindo de uma unidade de comando. A unidade de comando, ela vai aterrar esse pino aqui no momento em que ela achar melhor.
propício. Por exemplo, você ligou a chave, a bomba não liga, depois ela desliga de novo. É isso aí, é o módulo de gestão eletrônica que está fazendo. Você dando a partida, o módulo percebe que você está dando a partida pelo sensor de rotação e ele aciona a bomba de combustível. Então o relé ele serve para isso também. Se eu precisasse acionar, por exemplo, a bomba de combustível por um positivo direto por dentro da unidade de comando, imagina, porque ela também vai consumir aqui, se eu não me engano, ela pode chegar até 6 amperes. Uma bomba de combustível funcionando. Imagina um transistor aqui dentro que acionasse para 6 amperes. Imagina o tamanho da unidade de comando que ia ter que ser para poder acionar todos os consumidores que ela pode acionar por relé pelo lado de fora. Certo? Então, para isso que serve o relé.